Olá, eu sou Renata Gaia. A minha especialidade, né, eu sou especialista em comportamento humano com foco em inteligência intrapessoal. E estou aqui nesse vídeo para divulgar juntinho de vocês o que a gente pode fazer nesse processo de autoconhecimento, né? Como é que eu me conheço melhor? Aonde eu vou chegar? Se eu continuo agindo assim ou se eu continuo a agir diferente dentro da área de relacionamento. Então vamos pensar. Por que eu sinto falta de ter aquela pessoa me respondendo tão rápido ao WhatsApp que eu mando? Por que isso para mim é importante, por exemplo? E para outros, isso não tem a mínima importância. Por que eu sinto como se isso fosse um desrespeito, a pessoa não me ama? E para outro não está nem aí, nem está lembrando de responder. Essas diferenças dizem respeito à energia que você hoje representa como principal energia matriz, ou seja, a sua essência. Então, a sua essência, por mais que você não conheça ela, ela te dá várias dicas durante todo o processo evolutivo da sua vida, sabia? Quando você age assim ou assado em um relacionamento, não é só porque você pensa assim, você sente assim. E é esse sentir que faz com que muitas das vezes a gente entre na sombra, no vazio, na angústia. Mas por que sentimos assim? Quando colocamos luz, que significa aprendizado, ao nosso sentir, nós podemos assim perceber as variáveis do sentir e escolher outra forma. Se a gente não conhece, a gente não consegue escolher. Então, o nosso debate aqui, a Thay está aqui, a Thaisa está aqui para nos ajudar a nortear possíveis perguntas que hoje são perguntas que estão na cabeça das pessoas, com dúvidas, porque são coisas que acontecem cotidianamente. Então, assim, a gente vai estar aqui nesse bate-papo bem leve, trazendo sobre a visão do que a gente chama de inteligência intrapessoal, que é o despertar da sua essência, dentro da geometria sagrada do Eneagrama, relacionamentos entre as essências. Porque sentimos assim ou sentimos assado. Então, obrigado, Thay, pela ajuda, e vamos dar sequência aqui a esse nosso público querido que está se inscrevendo, está dando joinha, está compartilhando, para que mais e mais pessoas possam ter espaço dentro desse conhecimento. O que você traz para a gente? Então, na verdade, a ideia aqui do nosso bate-papo, eu pensei em dois momentos. Um falando de cada essência, qual é a maior dificuldade, qual é a maior reclamação, né? Então, o que uma essência de matriz 1, ou organizadora, é comum na fala dela, a reclamação dentro de relacionamento? Na 2, na 3, e depois trazer os maiores temas, algumas perguntas aqui e ver quais possíveis essências podem estar passando por esses temas. Então, o que você pode falar, por exemplo, que uma essência 1 é uma reclamação constante ou comum dentro de relacionamento para quem é uma essência 1? Falta de comprometimento. Ela Para a reclama. essência, ela O reclama. Para a outro não essência tem. 1, exato. Para a essência 1, o cumprimento, o comprometimento de aspas, tá? Acordos, ou mesmo pequenas coisas como vamos sair hoje 2 horas. Isso é tão significativo como para outra essência, assim, ouvir eu te amo. É isso que é importante, né, de entender. Então, para essa energia matriz 1, como você disse, né, que a gente chama do grande organizador, ou se por acaso na sombra o controlador, é inadmissível uma mudança de agenda. É inadmissível não lembrar, por exemplo, da data de onde foi o primeiro olhar. Até, eu estou exagerando, né? Não é nem o primeiro beijo ou o dia do namorar, não. Você não lembrou que ontem foi a primeira vez que você me olhou. Sabe, isso não dá para admitir no relacionamento. Então, são extremamente conceituais, planilháveis. Então, tudo que foge disso é uma reclamação constante, em busca daquilo, quase em busca do elo perdido, sabe? Então, eu quero que o outro me dê exatamente como eu sinto que é o amor. Não adianta ficar falando que me ama, que me ama, que me ama, que me ama. Não adianta. Não adianta nada disso, se não faz o cumprimento legal da ordem que eu digo querer e acreditar. Então, a reclamação dessa essência sempre vai ser no sentido da ordem, né? Daquilo que é ordem.
Mas aí, no caso, você falou que é o que ela vê como certo. Quando então isso acontece com frequência, isso gera um atrito muito grande, porque nunca vai ser o que a pessoa espera, né? Mesmo que Nunca. ela se relacione com uma essência um, pode ser que a outra essência ela também lembre dos detalhes, mas ela tem as vontades dela, tem a forma de pensar, e aí, se ela faz fora do que o outro espera, conflito ou Sim, reclamação, é sim, isso? sim. E conflitos fortes. São conflitos que demoram a se perdoar. E, geralmente, essa dificuldade de perdoar, ela é muito real, porque a pessoa perdoa provisoriamente, mas, naturalmente, num próximo conflito, lembra de rezar todo o terço atrás, sabe? Então, traz para frente todo o terço atrás, porque ela precisa levar ao outro, assim ela acredita, a consciência da necessidade de obedecê-la ou obedecer ao outro. Então, é um estado constante de briga, não tenha dúvida, não tenha dúvida que é. Agora, tem algumas essências que são mais fáceis de manipular, de cumprir ordem. Então, se relacionar, por exemplo, com uma essência, vamos falar, o colaborador, e se essa energia tiver um pouco, né, na sombra dele, ela vai ter uma pessoa extremamente submissa e apagada diante dela, inevitavelmente. Vai ser fácil controlar, porque essa pessoa naturalmente tem dificuldade de falar não. Então vai dizer sim, 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 senhor, sim, senhor, sim, senhor, e deixa de ser um relacionamento, né? Passa a ser uma relação de trabalho e de competição cá para nós, né? Chato. Mas e aí, em vez de fazer em ordem, então eu vou aproveitar o gancho que você falou. Qual seria a reclamação de uma essência 6, uma essência colaboradora, seja no relacionamento com uma essência 1 ou qualquer outra essência? Qual é uma fala comum de reclamação de relacionamento para quem é essência 6? Não reconhecer a sua importância em tudo que faz. E tem o hábito de dizer que está tudo bom para outros, mas internamente não está. Então, a reclamação, geralmente, dessas essências é: poxa, eu dou o meu melhor, caramba, mas eu não sou reconhecida. Mas eu dou. Como você estava dizendo? Então, em contrapartida, se a gente pensar na energia matriz do colaborador, daquele que realmente sente prazer em colaborar e tem dificuldade de olhar primeiro para si mesmo, a reclamação dessa energia matriz na sombra é o quanto te falta a ela ou a ele reconhecimento da doação. Então, existe uma mágoa que vai se aprofundando, sabe? Que não é verbalizada, é sentida. Então, é como uma crítica interna que vai se criticando e a pessoa vai endurecendo, vai se fechando e continua a dizer sim, continua a dizer sim. Realmente, em um processo de submissão, quase dependência emocional. E podendo chegar a esse nível. Então, a reclamação dessas pessoas é: como é que eu me livro disso? Como é que eu consigo me impor? Como é que eu consigo, sabe, falar o que eu penso, falar o que eu quero? Como é que eu faço isso? Porque eu não sou ouvida, eu não sou vista. Então, eu não sei se eu entendi direito, mas no caso da essência 6, ela não reclama, ela se fecha. E quando ela reclama, ela já quer se livrar daquilo, é isso? Mas antes ela tem um processo, ela começa a falar com outros. É Ela reclama com difícil o para outro. ela, exato. Tipo assim, caramba, eu não sou vista nessa minha relação. Aí o outro diz: isso é dependência emocional, toma providência. Sim, mas como é que eu tomo? Né? Então vai adiando, vai procrastinando uma atitude e acaba virando um relacionamento longuíssimo, mas de dor e sofrimento, né? E de ausência. Então vão aturando, sabe? Aturando, aturando. E ela fala com ela mesma, ela sabe da infelicidade, ela sabe do quanto a autoestima dela está embaixo, ela sabe do que ela precisa fazer, mas ela não consegue fazer com medo de não ser amada por mais ninguém. Então, a reclamação dela é essa: eu não sou valorizada como eu deveria. E no caso, quando a gente pode dizer que é verdadeiro, que quando uma essência 6 ela fica nesse relacionamento durante muito tempo e quando termina ela se sente culpada Ela por vai não ter ter dado certo. dificuldade de botar um fim, ela vai ter dificuldade de terminar. Se tiver filho, vai ser pior ainda, aí que é mais difícil ainda, por exemplo, se for um casamento. E quando ela ou consegue encerrar o ciclo depois de muito sacrifício, ela ainda vai se autoacusar, né? Será que eu deveria ter feito isso? Eu não fiz tudo. Será que eu fiz tudo? Até que ela consegue se estabilizar de novo.
Então, é um processo muito longo, infelizmente. É um processo que realmente retarda o tempo do fim, né? Digamos assim. Entendi. E qual é a reclamação comum da essência 2? Então, vamos agora seguir ali. Eu vou dar o próximo exemplo, a gente vai nesse gancho, né? Conforme eu vou dando o exemplo. Então, diferente da energia matriz 6, mas tendo uma semelhança, a essência 2 ela também necessita muito de que o outro reconheça todo o seu serviço. Ela precisa. E, para isso, o outro tem que ser impecavelmente cumpridor daquilo que ela também faz. Vou explicar. É aquela essência que naturalmente sente amor quando o outro a elogia o tempo inteiro. Nossa, como a sua comida é maravilhosa. Caramba, você tem um é um prazer que você consegue ver no rosto, sabe? A pessoa expressa aquele ele me ama, ela me ama, sou amada, só porque diz como a sua comida é maravilhosa, né? Porque é o serviço que importa o conceito do amor. Então, como é que ela vai reclamar? Quando o outro não expressa. E vai reclamar como? Cobrando a expressão. Essa que é a parte interessante. Ela não tem nenhuma cerimônia de cobrar. É a diferença entre a energia da matriz 6 que a gente estava falando, que não vai cobrar, fica para ela, remoendo, 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 o 2 não tem nenhuma cerimônia. Nenhuma. Escuta, você não está vendo sua roupa branca, não? Escuta aqui, olha, deixei de fazer o que eu queria, estou aqui para ficar contigo. Você não está vendo isso, não? Joga na cara, joga na cara. Facilmente vai fazer isso. Isso é bom por um lado, se a pessoa for assertiva e falar com o coração, com amor, muito positivo você expressar a verdade em relacionamento. Eu vejo isso como fundamental para qualquer relacionamento não ser superficial, mas é péssimo quando você só faz isso com raiva e cobrando ao outro. Você passa a ser aquela mulher ou aquele homem extremamente chato cá para nós, né? Ou você vai ter que fazer uma DR a cada 2 segundos para poder resolver a sua insatisfação de não ter recebido o que você queria. Então, pensa, você é assim? Para tudo agora, né? Para. Executa aquilo que você acha de importante, pergunta se o outro precisa de alguma coisa, tenha um bom senso de ponderar, para que você não se sinta injustiçada. Essa palavra é bem desse relacionamento com 2. Se sente injustiçado, né? Como que pode? Que injustiça, né? Você não vai nem acreditar, mas no dia do nosso aniversário de casamento, eu preparei tudo. Sabe o que aconteceu? Nada. Nada. Né? Então, é essa sensação de que é um vazio que o outro não me ama por conta de não me reconhecer tão importante assim. Tá. E aí vamos imaginar que essa energia, né, que a gente está falando aqui, a matriz do 2, se relacione, por exemplo, com uma essência que é puramente visceral, que é uma essência que a gente chama de energia 8, né? Então, o 8 vai encher o saco. Vai dizer assim, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, olha só, tenha santa paciência, mas eu não, né? E vai ter um conflito ali, principalmente de ausência. Porque não tem nenhum problema para o 8 desaparecer de boa, porque para ele a liberdade não é negociada. Né? A liberdade é dele, pronto. E aí lá vai estar o 2 reclamando a vida inteira. Por exemplo. Você quase leu minha mente, porque eu já ia. Se você não desse o gancho do 8, era esse mesmo que eu ia puxar. Mas no caso, você trouxe o 2 reclamando e o 8 se relacionando com o 2. Como que o 8 expressa reclamação? Porque eu já sei que não é. Ou assim, ele sai. Mas se fosse reclamar, como que seria um 8 insatisfeito num relacionamento? O mais absurdo da ignorância. Pensa nisso. Do tipo assim, escuta, não estou acreditando você me perguntando isso é burrice demais. Olha só, o que você quer que eu faça é você que tem que fazer, não sou eu, não. Olha só, você que escolheu ter filho, não fui eu, então agora aguenta. Esse nível. Por quê? Porque a liberdade para o 8, quando ela é afetada com qualquer reclamação, simplesmente ele não vai ouvir. Reclamação não funciona, precisa ter uma lógica inteligente. E acabou. Então, é muito mais, o 8 ele é muito mais de, não de reclamar, mas sim de, se vem essa cobrança, se vem essa reclamação, ele reage, ele... Automaticamente, e é difícil para quem se relaciona com essa energia segurar uma bolada dessa no peito. Não é fácil.
Então, o 8 precisa aprender a se relacionar com as dificuldades, ou melhor, com a debilidade, coisa que ele não quer, ele não quer, simplesmente não quer. E se a pessoa desistir dele, tudo bem, ao favor. É mais ou menos assim. Mas aí parece que não sofre. Se o 8 ele é uma pessoa que está ali, mas por algum motivo a pessoa está reclamando do jeito dele, ele simplesmente prefere sair, se ausentar e sair da relação é um favor, mesmo amando a pessoa. É mesmo amando a pessoa, porque o amor não negocia a liberdade dele. Isso no alto nível de que eu estou falando de sombra. No meio do caminho, se ele ama, ele vai até buscar a negociar de forma inteligente para que aquela pessoa saia. Não tem nada que leve essa essência à distância do que mimimi e drama. Então, é como se você jogasse uma bola fora. Né? Então, você está acreditando que você vai fazer com que um coração dessa essência, dessa energia, fique mais, né, olhando para você está fazendo o contrário. Então, é ter essa perspicácia. Se por acaso você convive com alguém que é essa energia mais forte, essa energia de liberdade, essa energia de dificilmente estar com dúvida em alguma coisa, se você trouxer muito mimimi, você pode provocar o inverso do que você quer. Mas agora, se ele estiver mais integrado, ou ela estiver mais integrada, aí ele passa a enxergar o outro e a querer ajudar o outro também. A querer proteger o outro daquilo que ele enxerga como debilidade. Então, quando ele entra nesse estado de proteger o outro, aí, sem dúvida nenhuma, ele vai ouvir o outro com mais prudência e vai buscar proteger, até certo ponto. Então, a maior reclamação de um 8 no relacionamento é porque as pessoas são tão complexas e difíceis de entender. Não dá para entender. Então, isso que você está trazendo pode-se dizer que é praticamente impossível, não impossível porque isso não existe, mas é bem difícil um relacionamento, por exemplo, de uma essência 2 com 8, porque o 2 ele é sentimental e expressa mesmo, ele não guarda, então ele praticamente vai estar sempre fazendo um comentário, porque ele sente, expressa, e o 8 não gosta de mimimi. Pode-se dizer que um relacionamento entre essas duas essências é menos frequente de ver do que, por exemplo, um 8 com 5? Não, não pode se dizer isso não, porque dependendo do nível de consciência do 8, ele vai, inclusive, puxar aqueles que precisam, que são dependentes. Porque como ele é um grande protetor, é quase que um imã, sabe? Então, eu quero proteção porque eu preciso de amor, e esse aqui me dá proteção, então a proteção me gera a sensação de amar, então é quase um imã. Então, o que eu diria é que não existe melhor ou pior em relacionamento, mas sim o quanto a gente está consciente dessas nossas sombras, desses nossos vazios, dessa nossa insensatez dentro de emoção, para que a gente possa fazer, com qualquer que seja a energia matriz, o melhor casamento, né? No sentido de união que eu estou querendo falar. Né? Então, você imagina que coisa maravilhosa. Um 2 que é autossuficiente em amor, se relacionar com 8 que ama proteger, ele não precisa pedir. Ele simplesmente vai ser protegido sem pedir. É maravilhoso. Né? É maravilhoso. Só que a dificuldade está igual procurar uma agulha no palheiro, né, e encontrar hoje na humanidade consciências integradas no seu ser ao ponto de entender que se você quer ser amado, por favor, desenvolva o seu próprio amor primeiro. Né? Aí a gente vai ter uns parênteses aí meio doido. Né? Por isso a minha pergunta. Eu sei que não é possível. Mas pensa aqui uma coisa. Olha que coisa boa para um 2 e também para um 8, nesse processo de evolução, se eles se relacionarem. Maravilhoso. O 2 vai aprender a menos, né? E o 8 vai aprender a também ponderar os seus excessos de liberdade. Tudo bem, tá bom, então vem cá, vai, né? Assim, mais ou menos. E até porque, pelo que você explicou, que como o 8 expressa a reclamação do relacionamento, se ele explodir o tempo todo, vai ser choro o tempo todo também. Né? Mas ele vai embora, ele sai. Ele sai? Ele sai, ele paga uma empregada se ele tiver dinheiro. Entendeu? Ele paga um passeio, paga uma viagem, compra um anel. Entendeu? Tá. Para se livrar do mimimi, qualquer coisa serve, entendeu? Entendi. Então, pela essa última frase também é muito de prover, né? O 8 ele é muito dessa. É o grande provedor de todo o Enneagrama. Ele é o maior dos provedores, essa energia matriz.
E aí, eu estou na dúvida de qual essência eu pergunto agora. Eu estou no 3 ou estou no 5? Qual é a maior reclamação de. Vamos para Não, onde? vamos seguir uma ordem. A energia matriz 3, né? A energia matriz 3 é aquela fraude da força, vamos dizer assim, né? Então, demonstra força, mas, na verdade, é um emocional oculto. Então, quando bota para fora a raiva, que essa é a raiva do outro não executar o que ele quer. É uma raiva. Por que não fez o que eu quis? Ele disse que me amava, que ia comprar um anel de brilhante e comprar um castelo para mim. Por que não fez? E vai cobrar o castelo, e vai comprar o anel de brilhante, vai não sei o que. Eu me entreguei, eu estou fazendo. É um estado de loucura mesmo, sabe? A bochecha fica vermelha, a lágrima desce, mas é de raiva, sabe? É de raiva. Então, assim é a reclamação dessa essência de relacionamento. Ela cria as próprias maluquices, né, no campo mental da mentira, né, e passa isso para todo mundo, ou ele, e depois aquilo não acontece, porque foi uma expectativa, fruto da mentira, do próprio narcisismo característico dessa energia, e depois ela se frustra com ela, não com o outro. Então, ela reclama do outro aquilo que ela criou, que nunca foi verdade. Olha que maluquice, né? Uma coisa de louco. Então, você chegar para uma essência de energia matriz 3 e dizer, olha, assuma a sua responsabilidade. Veja o seu papel. Olha o quanto do que você está reclamando foi criado por você. Aí sim você consegue trazer essa pessoa, seja homem ou mulher, a enxergar o fracasso dela mesma que ela não quer ver. Então, ela reclama de fracassos, mas o fracasso é dela. Precisa ver. Mas, no caso, como a essência 3 ela é muito dessa questão de não mostrar fracasso, ela dificilmente reclama do parceiro com o outro, né? Quando reclama, reclama para o próprio parceiro explodindo. É mais É isso aí. E mais do que para isso. o outro é lindo, meu relacionamento tá maravilhoso. Nunca reclamo. Meu parceiro é perfeito, é o melhor do mundo. Nossa, você tem que ver o presente que ele me deu. Nossa, mãe do céu. Sabe, é assim que funciona. Só que aí, quando desmancha, termina o relacionamento, terminou por quê? Ah, cansei. É Né? verdade. Cansei. Então, o que a gente observa nisso? Que a maior dor dessa energia matriz é não se confrontar consigo mesma, ela não consegue se confrontar com o seu próprio fracasso, com a sua ausência de verdade. E vai vivendo esse giro totalmente, até que o momento desperta, por exemplo. Né? Vamos supor que ela vá se relacionar com o próprio 3 dela. Seria uma coisa incrível, né? Porque aí tantas expectativas, tantos castelos de areia. Um ensina o outro o quanto criar areia não funciona. Pode ser que aprenda, pode ser que não. Depende de nós, por isso temos dado por Deus e pelo Mestre Jesus o livre-arbítrio, né? Para que a gente possa aprender a escolher de forma consciente e não ficar dando tiro no pé todo o tempo. Agora vamos para a energia 4 que está chegando aí, né? Como é que é um 4 se relacionando? Dá vontade de rir, gente. Dá vontade de rir. Porque a paixão vira amor para toda a vida, o drama vira a cena do dia, é aquela que a presença do outro é importantíssima, então vive no telefone. Isso é de enlouquecer. Se possível, bom dia, nananana, nananana, aí manda fotinho, manda, olha o que eu estou fazendo agora, olha o que eu estou comendo, nananana, e o outro. Imagina se pegar, por exemplo, uma energia, né, que a gente acabou de falar, ou de um 8, ou de uma energia de um 9. Imagina uma energia 4 que quer presença, 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 presença o tempo inteiro, e vai buscar em um 9, que é aquela energia mais paradona, mais serena, que vai olhar o telefone uma semana depois, né? Que vai responder, eu tocou lá o telefone, plim, tocou, e está aqui fazendo outra coisa, amanhã eu respondo. Como é que vai se sentir? Qual será a reclamação dessa energia de vibração 4? Nossa, ele não me ama. Caramba, ele tem certeza que eu amo ele sabe que eu amo ele. Afinal de contas, eu estou ali o tempo inteiro me fazendo presente. Mas ele, eu mandei essa mensagem, sabe que horas? 12h20. São 12h23, nenhuma resposta. E o outro está pensando em responder, sabe quando? Amanhã, se lembrar. Porque se a bolinha sumir, não vai lembrar. Então, é uma dor profunda, um sofrimento profundo pela ausência. A ausência da presença do outro
deixa essa energia matriz com a autoestima embaixo, não se sentindo amado, e com isso mirabolantes histórias vão se transformando na cabeça. Agora vamos pensar o contrário. Imagina quando essa energia matriz, que precisa de tanta presença e se faz tão presente, encontra uma outra energia que manipula através da presença. Ela vai se sentir amada. E, na verdade, não é. Isso é uma outra possibilidade. Então, a gente desperta para entender o quê? A nossa consciência precisa estar em harmonia com a nossa presença. Caso contrário, a gente é facilmente enganado, tanto pelo lado quanto pelo outro. Aí vem chegando, então, eu fui lá no 9, né? Então, como é que o 9 se relaciona? Agora, vamos imaginar o 9 se relacionando com o 5? Deve ser um espetáculo, né? Todo mundo alterado, né? O 9 deixa para amanhã, o 5 está pensando. Olha que coisa mais louca. Alguém vai reclamar de alguém? Não, porque eu não estou nem se vendo. Era isso que eu ia falar. Existe relacionamento assim? Existe, é um relacionamento da ausência. Né? Não existe. A pessoa vai se comunicar a cada 3 meses. Isso não é relacionamento, pô. Não, eu diria, sinceramente, que é o tipo do relacionamento enganoso, mas que só se descobre o engano, possivelmente, quando uma outra pessoa pode estar entrando nessa relação, através de o que chamam de traição ou de outro interesse por outro. Porque aquilo ali está tão morno, está tão nada, que vai levando. Né? O 5 faz o que ele quer, o 9 também faz o que quer, não sai daqui, não sai dali, e lá vai todo mundo levando, até que chega um que traz um movimento ali e provoca uma tensão extra. E essa tensão extra pode ser promovida através de não amo mais aqui, amo ali. Às vezes não é, só falta um movimento interno que não existe. Essa é a confusão. E fala um pouquinho da reclamação, como que o 5 expressa ou reclama e o 9 expressa ou reclama insatisfação dentro do relacionamento, porque eles são mais o 5, na verdade, ele não reclama e nem o 9 reclama, eles expressam. O 5 some. Some. Diferente do 8, que chega e diz, basta, chega de palhaçada, o 5 não vai fazer isso. O 5 simplesmente desaparece igual uma bolinha de fumaça. Né? Quando você vai procurar o 5 está onde? Não sei, cadê o carro? Saiu para onde? Não sei, será que volta? Também não sei. Né? E o pior, você vai mandar mensagem para essa essência e como ela sabe que vai se deparar com um conflito, ela finge que esqueceu o telefone, né? Porque ela não quer saber de conflito. Aí a outra pessoa vai ficar na agonia de que se for um 2, se for um 3, se for um 4, meu Deus, que desespero, querendo resolver aquilo, e aquilo não vai se resolver. Mas se for um 9, vai reparar que o carro saiu no dia seguinte, provavelmente, se estiver muito alterado. Ué, cadê fulano? Nossa, saiu. Tá bom. Então, como é que é a reclamação do 9? O 9, a forma dele reclamar é realmente estando ausente de tudo e de todas essas coisas que trazem emoção, porque ele é um visceral oculto, durante quase toda a vida. Ele não sai, ele não foge, ele continua no sofá. Ele paralisa. Paralisa, exatamente, vai guardando aquilo. E vai guardando aquilo. Até que, num dado momento, ele explode, parece até que está com o obsessor do lado, que não é a própria pessoa, né? E aí o outro vai reclamar, que isso, gente? Eu estava dormindo com o inimigo, não sabia? Não estava dormindo com o inimigo, estava dormindo com o 9, que aparentemente é um anjo, mas a energia é visceral oculta. Então, quando bota para fora, bota tudo que ficou engolindo de uma única vez. Então, olha só que doideira é o relacionamento entranhado no meio de todas essas energias matrizes que nós não conhecemos. Não conhecemos. Então, a gente acha que a gente é assim. Nasci assim, vou morrer assim. Nem adianta. Isso é coisa de família, fui criada assim, minha mãe era forte, por isso eu sou forte. Não. Eu sou muito sentimental, por isso é que eu sou... Para tudo, gente. Vamos entender que nada é por acaso, tudo sempre tem um propósito. Você não é assim porque você é assim. Você é assim porque precisa observar o que você precisa mudar para conseguir estar vivendo a sua própria essência e ter relacionamentos saudáveis e nutritivos, quem sabe. Né? Então, essa é a proposta desse nosso bate-papo aqui. Eu vou pedir para vocês que estão aí nos ouvindo, aqui nessa conversa, dá lá o seu joinha, compartilha por gentileza, porque eu tenho certeza que na área de relacionamento não tem um cristão, minha avó dizia assim, né? Não tem um ser humano que não precise se entender um pouco mais para poder fortalecer. E se inscreva aí no nosso canal. Fala.
Eu aí ainda ia além. Sabe aquela amiga que vive reclamando de relacionamento? Manda para ela, compartilha isso aqui, porque vai clarear muito. Entender quem ela é e também talvez identificar com quem ela está se relacionando, né? Que Sim, é diferente, nós somos diferentes, né? Então claro. compartilha aí com quem você lembra que reclama muito de relacionamento. E a proposta não é julgar ninguém, tá? Você começa a dizer, então aquele meu ex-namorado era que, entendi, né? Não, a proposta é se ver. Porque ver o outro é facinho, pessoal. Fácil demais. Mas vamos nos ver como a gente se porta de forma, às vezes, tão ridícula. Cá para nós, gente, pelo amor de Deus. É cada atitude que dá até vergonha depois quando a gente lembra. Vai lá no teu passado e lembra umas atitudes que você tomou bem assim, doida, por conta de algo que você acreditava. Cá para nós, tem que aprender para não repetir de novo, né? Então, mas como é que a gente aprende sem saber por que sente? Não dá, gente, não tem como. Então, agora que um pouquinho mais profundo está as energias entrelaçadas em relacionamento através do nosso vídeo, vai lá atrás, faz esse exercício. E veja você lá atrás e traga agora, onde você tem um pouco mais de conhecimento, o que você precisa mudar. Isso você pode mudar. Agora, não vem querer saber o que o outro vai ter que mudar, não, pelo amor de Deus. Que o outro. Passa esse vídeo, então, para o teu companheiro ou para a tua companheira. Vai lá, compartilha. Ó, leia aí. Assiste e vê o que você tem que mudar, que eu estou vendo o que eu tenho que mudar. Boa, esse é excelente exercício. Né? Agora, você chegar para a pessoa, para a mulher ou para o homem lá que seja, dizer assim: olha, eu assisti um vídeo, eu descobri que eu tenho que mudar isso. Você tem que mudar naquilo, por gentileza. Você é. O que você é dessa pessoa? Você é uma mulher dessa pessoa? Você é o homem dessa pessoa? Ou você é uma terapeuta, uma conselheira, uma mãe, ou mesmo uma filha, ou um pai? O que tu é? Né? Então, por gentileza, compartilha isso aqui. Se o outro quiser assistir, ele vai escolher assistir. Se ele não quiser, não faz bico, gente. Ele tem o direito de escolher não fazer. E sigamos em frente no que é relacionamento humano. Ficou faltando a reclamação da essência 7. Como que é uma essência 7 reclamando? Não reclama, esse é que é o tema. Uma essência 7 tem uma dificuldade enorme de reclamar, porque ela quer levar alegria ou ele quer levar alegria. Então, ele quer ser sempre aquele supridor das necessidades do outro, né? Então, fazer o outro feliz e olhar para ele, tudo bem, eu estou feliz porque você está feliz e vamos embora, pode acreditar, é aquele otimismo fora da realidade objetiva, né? Aquele brincalhão que às vezes passa do limite e que, obviamente, quem convive dependendo da essência, com excesso de brincadeira, não vai gostar. Vai sentir o quê? Nossa, ele não me leva a sério. Ele não me leva a sério. Ele não me escuta. Eu já cansei de falar e ele não me escuta. Seria uma reclamação de quem convive, por exemplo, com essa energia que a gente chama de energia 7. E o 7, como não reclama, tem uma tendência a dizer para ele mesmo tá tudo bem, tudo vai mudar, que é o otimismo fora da realidade objetiva, né, que é de uma essência 7, natural. Ele também vai levando, mesmo tomando bufetada, sabe? Então cria aquela dependência do outro pela presença, para não querer, por exemplo, se confrontar com aquilo que ele chama de tristeza e que a alegria supera todas as coisas. Então, para um 7, quem sabe a reclamação dele é o travesseiro dele. Ou, vou colocar um parêntese, um 7, por exemplo, que tenha filhos, e tem um marido, e tem a esposa. Como o filho também precisa estar feliz, é provável que ele consiga expor a companheira ou o companheiro algo que não agrade para o filho. Isso acontece. E até romper relações em prol da felicidade do pequeno, né? Daquele que seria uma motivação maior de proteção e de doar amor e de presença. Ponto. Mas enquanto está só naquele bate-bola entre ele e o outro, vai estar sempre dando um jeitinho para levar alegria, contornar. Para com isso, que bobagem, que DR, nada, gente, já dá tudo bem. E o outro vai ficando com raiva. Porque eu quero falar um assunto importante, eu não consigo falar um assunto importante. A gente pode dizer também que a reclamação do 7 pode se expressar através de sintomas físicos, porque não expressa e não lida com aquilo, e aí quando explode, não explode no outro, explode nele mesmo, até achando que está infartando, tendo um ataque de ansiedade. Com certeza, não tenha dúvida. Não só, aí foi bom você apontar isso, porque não é só nessa essência. As nossas ausências, enquanto deveríamos falar a verdade, enquanto deveríamos nos expressar, pontuar, não gostei ou gostei, dentro de um relacionamento, obviamente vão criar
enfermidades mesmo, desequilíbrios dentro da nossa saúde física e também do nosso campo mental. E com essas duas coisas, abre portas do nosso campo espiritual. Então, uma essência 7 que não vai querer trazer a contrariedade, porque na cabeça dele ou dela é trazer a tristeza, vai armazenar possibilidades de outras doenças físicas surgir. Desde alergias, desde doenças autoimunes, e desde de úlcera, né, coisa no estômago, dores de cabeça vindo de trás, enfim, inúmeras formas do corpo dizer, fala, do corpo dizer, se expressa, assuma que está triste, fala que você não gostou. Né? Então, o corpo tem que dar um jeito daquela pessoa, pá, vai. Porque é diferente do 9, né, gente? O 9 não expressa, mas ele não está guardando nada. Ele está armazenando, mas não incomoda. Já o 7 não. O 7 incomoda todo dia, ele acorda com aquilo. O que eu vou fazer para mudar isso? O que eu vou fazer para ficar mais feliz? O que eu vou fazer para melhorar meu relacionamento? O que eu vou fazer? Então, eu vou fazer não sei o quê. E o outro nunca está satisfeito. Então, é como se ele dissesse, eu não sei mais o que faço. Mas ele não confessa. E, por isso, o corpo vai fazer e trazendo a ele enfermidades, sim, com certeza. Não consegue dormir. Até que também toma uma decisão. Dependendo da contrapartida do outro presente, que vem do céu, ele pode ser mais impetuoso de tomar uma decisão, e aí fecha tudo, encerra tudo, a decisão é essa, porque não quer confrontar com a solução. É mais fácil terminar do que ver que acertos tem que fazer. Então fica termina e volta, termina e volta, termina e volta, muitas vezes. Né? É uma das características dessa energia. Muito bom. E termina e volta com a mesma pessoa, tá? E eu estou aqui falando com você e, enfim, é muito bom esse tema de relacionamento. Estou pensando aqui, vamos fazer mais vezes, porque a cada conversa que fala, dependendo da forma que fala, vai abrindo janelas, lembrando de coisas, é muito bom. E aí a gente falou de todas as essências, e aí eu vou trazer alguns temas recorrentes em relacionamento, seja eles quais forem, e aí você pode trazer qual é a possível essência que tem mais problemas. Características. Então, assim, uma das coisas é a comunicação, né? Nos relacionamentos, elas são recorrentemente temas de alvos de problemas, né? De temas. E aí, quando uma pessoa fala assim, eu falo 1000 vezes, mas parece que eu estou falando com uma parede, ou então, enfim, temas relacionados à comunicação. Tem uma essência ou duas que tenham mais esse tema recorrente? Eu diria que todas as essências hoje, todas, sem tirar nenhuma, têm dificuldade de uma comunicação interpessoal assertiva. Por um motivo muito simples. A fala ou é emanando emoções, e emoções que eu estou me referindo não é só emoções de chorar, não. Emoções de ira, emoções de raiva, esse tipo de fala, de domínio, de controle, que a gente acabou de falar disso tudo, né? Tem sido predominante nas relações. Eu crio um personagem e eu crio no outro o personagem que eu quero que ele seja, e a partir disso eu começo a utilizar de emoções, seja elas quais foram, para me comunicar. Esse tipo de comunicação, ela nunca será assertiva e formadora de um relacionamento com presença, mas sim relacionamentos superficiais e com aparência. Então, eu diria que a comunicação interpessoal afetiva é um grande tema. E como eu atendo muitas pessoas, eu te digo de cadeira. Falar a verdade para o companheiro ou para a companheira é algo que, quando você sugere esse tipo de exercício, a pessoa te olha e diz, sim, eu gostaria que você, a partir de agora, expressasse a verdade com o coração, não com a cabeça. Eu vou falar isso porque eu quero isso. Não. A verdade do seu sentir. Explicando para o outro, isso que eu estou lhe dizendo é verdadeiro porque é o meu sentir. Eu sinto isso. Eu não estou te acusando. Eu não estou te reclamando de você. Eu preciso compartilhar com quem eu hoje compartilho a minha vida aquilo que sinto. É só para que você ouça. E, de alguma maneira, quem sabe, isso possa fazer você me conhecer um pouco melhor. Isso é uma comunicação interpessoal afetiva verdadeira. Eu diria que é a nossa grande dificuldade. Até porque também dificilmente expressa o sentir com o coração, e quando se expressa, também tem a reatividade do outro, né? E às vezes, por medo da reatividade do outro, não expressar. Mas esse é o segredo. Quando se expressa com o coração, não se tem medo. O medo vem do campo daqui. Ó. O medo vem aqui. Ó.
quando eu julgo o que eu vou receber em troca. Aí eu tenho medo de falar. Então, na verdade, eu não tenho medo de falar pelo que eu vou falar, mas eu tenho medo de falar pelo que vou receber em troca. Ou seja, eu tenho medo do outro. Esse medo do outro deixa de aparecer quando o que eu estou expressando é o que eu sinto. O outro pode expressar o que ele quiser. Se o que eu estou expressando é a verdade do que sinto, não interfere em mim. Tá. Outro tema recorrente é a questão da confiança, de sentir que não pode se abrir completamente com o parceiro. É. Isso eu acredito que no início de um relacionamento, onde você está conhecendo o outro ou a outra, está buscando admirar, está buscando enxergar os vícios, está buscando enxergar as virtudes, ou seja, quer se aprofundar com aquela outra pessoa, essa dificuldade é natural. Agora, depois de um tempo, você ainda permanecer nessa dificuldade, isso significa medo de se expor, medo de se deixar ver. E a pergunta que eu faço é: o que você não gosta em você que acredita que o outro também não vai gostar? Né? Tem que pensar. E geralmente quem faz isso é quem tem medo de desagradar. Seria uma característica, por exemplo, mais predominante de uma essência 6, de uma energia 6, de uma energia 2, de uma energia 3 também, que não quer se mostrar fracassado, sempre poderoso. Então começa a criar personagem e se relaciona com outro com completa ausência. Então temos que analisar isso, porque isso pode permear a praticamente todas. E é quase uma imposição, né? Uma imposição hoje, desde sempre, desde muito tempo da sociedade. Né? A gente precisa ser isso para receber aquilo. A gente precisa demonstrar isso para ganhar aquilo. Ninguém diz a gente lá no colégio, né? Olha, seja você. Seja você. Ah, mas será que se eu for eu vou ganhar aquela flor vermelha? Ah, se não ganhar a vermelha, colhe a amarela. Mas seja você. A gente não aprende isso, né? Outro tema aqui é ciúme e insegurança, pensamentos que torturam sobre a fidelidade do parceiro, né? Então, isso é todo. Imagina, aquele que quer controlar a vida alheia vai ter uma tendência de ser mais inseguro. Por incrível que pareça, uma essência de energia 1 vai fiscalizar tanto e fiscaliza tanto porque tem medo realmente de ser, por exemplo, traído. Então ele vai dizer, parece que ciúme não tem, mas o controle por trás é tão grande que é justamente para não sentir o ciúme que nele naturalmente é muito. Então tem aquele controle atrás para que nunca seja enganado, nunca saia daquilo. Então é uma característica. Se você controla muito, por exemplo, o telefone, o Instagram, pega o telefone, dá uma olhada, vê o que está acontecendo, e fuxica a vida alheia, que isso é feio, né, gente? Tá para nós, hein? É feio demais isso. Para de fazer isso. Isso é sinônimo de insegurança. E insegurança, ele pode chegar em um nível de quase uma psicose, sabe? De inventar coisas na cabeça que não aconteceram, e como nós sentimos o que pensamos, começamos a acreditar que tudo isso que a gente inventou é verdade. Aí vem a essência 6 nessa banda também, vai vir a essência 4 nessa banda também, vem o 3 fortemente. Tudo nessa área aí de dar ouvido a algo que eu dei um start aqui para imaginar, comecei a sentir, e geralmente tem pessoas que falam assim: eu estou intuindo, é uma intuição. Não é uma intuição, não. É uma criatividade da tua cabeça que você passou a sentir. Tem que aprender a identificar isso, porque os fatos geram possibilidades. Sem fatos, gera ilusão. Então, cuidado, porque esse excesso de ciúme destrói qualquer relacionamento. é possível também, uma pergunta que surgiu aqui, no caso, uma vez eu já ouvi você falar que as essências que se afastam, elas se afastam querendo presença. No caso, essa você deu o exemplo da essência 1, essa preocupação com a traição pode levar também ela a trair para, não vou trair porque assim eu não sou traído, se eu for traído eu já estou traindo também? Existe ou isso não tem nada a ver? Não, na verdade, uma essência 1, primeiro que nunca vai admitir que ele está traindo, ele está certo. Ele não está traindo. É o Eu que estou então? certo, porque a perfeição está nele. Então, eu estou me relacionando com outra pessoa porque existe uma falha aqui. Então, a desculpa da perfeição ampara essa essência 1 ao ponto dela não sentir culpa nem nada. Não tem isso. Eu estou fazendo certo. Qualquer pessoa faria, qualquer pessoa inteligente faria. Fala assim, qualquer pessoa inteligente faria.
Eu estou executando isso, eu tenho todo o direito de estar. Eu não assumi compromisso nenhum, por exemplo. Eu não disse nada contrário. O outro imaginou coisas, mas eu não falei absolutamente nada que me impeça de fazer isso ou aquilo. Nem Vamos quando agora está no. casado? Hã? Nem quando está casado? Não, é outra relação. Eu ia chegar nessa agora. Agora vamos numa relação de casamento, né? De casamento. Uma essência controladora, vamos dizer assim, que esteja nessa alteração, com essa energia de controle, ela pode compreender que ela tem todo o direito de controlar a vida dela como ela quiser. E se essa pessoa que convive não pergunta, ela não responde. Se responde, ela vai responder. Olha, foi um momento da minha vida, sim, e eu passei por essa experiência, me dei esse direito, e vai ter todo um argumento, dependendo da essência que tiver, que a outra essência vai até ficar na dúvida se pode reclamar ou não, sabe? Porque são argumentos assim, muito o que foi mesmo? Então eu estou errado, então tá bom. Entendi, ok. Ainda tem isso, ainda você corre o risco de sofrer o outro se relacionar com outra pessoa e você ainda se sentir errado porque corre total tem um risco. argumento. Ele tem essa capacidade de inverter coisas. No final das contas, você vai dizer, Imagina. a culpa foi minha, mas o que será que eu fiz? Tem que fazer como? Né? Então mudou tudo. Né? E isso acontece com muita frequência, inclusive. Uhum, com muita frequência. Tá, eu tô rindo, talvez para não chorar, né? Porque a gente tem que fazer piada, né? Intimidade. Quando a pessoa sente que não tem uma intimidade, seja física ou emocional, ou de alguma maneira o relacionamento esfriou e não sabe o que fazer. Ah, essa pergunta é muito boa. O relacionamento esfriou. Você não tem como aquecer o outro, tá, gente? Desiste. Tá? Não, nem adianta, vai ser um trabalho. Você pode. Eu ia falar uma coisa, mas vou falar. Você pode comprar qualquer roupinha que você quiser, ou inventar qualquer coisa, que você pode fazer o que você quiser. Mas o aquecimento do outro é fruto do quanto ele ainda te admira ou ela ainda te admira. Atenção a isso. Se nós estamos falando de um relacionamento com presença, a gente não está falando só de um relacionamento com sexo. Sexo é complemento de uma admiração para que possa ser, assim, uma presença real. Então, quando fala o relacionamento esfriou, a primeira coisa que vem na cabeça é ele não me procura mais, eu não sei mais o que eu faço. Ou então o cara, sei o que está acontecendo com a minha mulher, sei lá, acho que ela está interessada no personal trainer dela, porque não está mais interessada, não. Né? Tem umas coisas assim que vem na cabeça, porque isso é esfriar. Atenção, toda relação esfria quando a admiração passa a não ser como era antes. Admiração é o combustível do amor. É o combustível de querer estar do lado. É o combustível para você querer trocar. Você quer ouvir aquela pessoa. De alguma maneira, aquela pessoa fala, a presença dela te faz diferente. Aí a parte do esfriar, que é que geralmente a pessoa linka só a parte sexual, que na verdade é consequência, nunca vai acontecer. Será que você está sendo muito chata? Será que você admira você? Vai, pensa você. Você, mulher, e você, homem. Olha aí você. Você ia querer se relacionar com você? Com as suas chatices? Se não, descobriu um motivo de esfriar. Então, o que você vai fazer? Muda, pelo amor de Deus. Mas e será que o outro vai ver? Eu não faço a mínima ideia, mas faça a tua parte, já está bom, Bessa. Mas isso serve também porque existe, é recorrente, principalmente nas mulheres. Tô conhecendo o cara sumiu. Tava tudo bem e daqui a pouco ele ficou indiferente. Isso Olha só, também olha, serve? parou. Não estava tudo bem se ele ficou indiferente. Do nada. Você estava conhecendo o cara, mas ele não queria te conhecer, por isso ele sumiu. Ficou claro, não, gente? Ou por acaso alguém vai imaginar que tem alguma coisa escrita subliminarmente pelo campo espiritual? Não, não é. Olha, eu não vou, essa pergunta não é minha, mas pelo que eu vi de recorrência de pergunta nesse sentido, acredito que não fica explícito assim, não. Você Ou a está pessoa não quer trocando, ver. olha só, gente, estou trocando conversa aqui. Ah, tudo bem, né? Passei a conhecer, estou falando no WhatsApp, saí, fui tomar um não sei o que lá, né? De repente a pessoa some. Se ela não desencarnou, cá para nós, qual é a informação que está por trás do sumiço? Some também você. Ficou claríssimo isso ou por acaso tem alguma dúvida? Ai, mas como é que eu faço para recuperar? Não, não faz, meu amor. Segue a vida anda, a fila anda, por favor. Né? Isso aí é o caminho. Né?
Uma das coisas também que é muito recorrente, principalmente a mulher, é que a pessoa ou some ou muda de atitude, ou seja lá o que for. Isso acontece em vários níveis, né? Tempos de relacionamento, seja se conhecendo, seja até namorando, que o cara simplesmente parece que desliga e esquece de avisar que terminou o relacionamento, ou ele não fala que terminou e começa a se relacionar com outras pessoas, mas está dentro do relacionamento. Então é como se fosse assim, ele sumiu mesmo sem sumir. É a parte da Mas intimidade. muitas das vezes, vamos trazer a nossa responsabilidade. A gente está vendo os sinais, mas a gente não quer ver. Né? A gente não quer ver. Aí a gente fica. O cara não sabe nem como é que fala, né? Olha, eu atendo muita gente, tem homens que já me disseram assim, cara, eu quero me livrar daquele relacionamento, eu vou dizer que eu sou gay, cara, para ver se a mulher se toca. Né? Porque eu já fiz de tudo e não foi lido o que eu falei. Então, eu estou falando de mulher, mas também tem o outro lado do homem, que muitas das vezes também tem aquele, né, que gruda ali e parece que é surdo, cara, é surdo. Não quero ser sua amiga, seu amigo, eu só quero estar com você como namorado. Me poupe, querido, você não escutou que eu só quero ser sua amiga? Então tá bom, então vai falar para outra essa coisa. Eu estou aqui querendo dizer o seguinte: nós sabemos quando a coisa está meio descambando. E a gente vai e não traz para uma conversa, ou seja, com o coração. Cara, eu estou sentindo que você está comigo, mas não está ao mesmo tempo. Vamos conversar, porque assim não está bom para mim, eu acho que também não está bom para você. Mas por que a pessoa não faz isso? Nossa, e se ele disser que não está bom para ele? Estou ferrada, perdi um namorado. Tá bom, então. Se você quer viver na ilusão de ter um namorado sabendo que não tem, também é problema seu. Né? Então, a transparência é fundamental nesses casos. Tá. Faltam 3 só, tá? Tempo e espaço. Como encontrar o equilíbrio do tempo junto e o equilíbrio do tempo separado? Seja casamento, seja namoro, ou seja até mesmo ficante. Uhum. Vai depender da essência, né? Cada uma vai ter uma dificuldade mais forte. Aquela essência, aquela energia matriz que requer presença para se sentir amada, ela vai requerer mais tempo junto, o tempo todo. E vai ter uma tendência mais até de isolar todos os outros relacionamentos, ou seja, a própria vida, em pró daquela presença, daquela pessoa, seja homem ou mulher, que ela está se relacionando. Então, para ela vai ser mais difícil enxergar que o mundo está além daquela relação, muito além daquela relação. E se dependendo de com quem ela está se relacionando, se igual for a necessidade da presença para se sentir ser amada, vai ser aquela relação que tem uma tendência a terminar muito rápido. Porque ela vai ser muito intensa no início, e como ninguém consegue se manter na intensidade durante muito tempo, ela vai ter uma tendência a esfriar muito mais rápido, e óbvio que um e outro vai ter dúvida se o amor continua, porque aquela intensidade do início não existe mais. Então, é necessário perceber em você qual é a sua predominância. E cada um vai ter que criar o seu próprio gestão de tempo dentro de relacionamento. Eu dou o seguinte dica: vá sempre no seu vício. Se o seu vício é excesso de presença, então monte uma gestão de tempo com menos tempo dentro de um relacionamento e mais tempo para resolver suas coisas particulares. Porque aí você vai estar o quê? Se sarando, se curando do teu vício, mudando um padrão neural e mental. Se você gosta de estar mais ausente, mais sozinho, planeje uma gestão de tempo onde você dedique pelo menos 50% do tempo para a sua relação e 50% para você, já que naturalmente você dedicaria 10% para a sua relação e 90% para você. Então, é essa percepção que cada um tem que ter para poder se ensinar mesmo a ter o oposto do vício, que é a virtude, dentro de uma gestão de tempo de relacionamento. Outro tema, futuro e não está alinhado de alguma maneira, em algum momento desalinhou, nunca teve alinhado, mas futuro entre duas pessoas. Futuro significa sonhos iguais, é isso? Planos. Eu quero casar, quero casar, não, quero ter filhos, não quero ter filhos, eu quero X na carreira, vamos dizer que a pessoa queira viajar, então, alinhar, né, o que deseja para Esse momento de alinhar, né, é um momento onde você está se conhecendo. Né? Deveria ser. É que a pessoa hoje tem muita pressa, né? Ninguém tem
Tem mais. Ninguém dá o tempo o direito de mostrar o que o tempo quer te mostrar, né? Você tem muita pressa, né? Todo mundo. Então a gente acaba se relacionando com o outro e aquilo vai ficando 1 ano, 2 anos, onde a conversa que eu quero, por exemplo, eu quero ter filho, ele nunca ouviu isso de mim. Ah, mas quem não quer ter filho? Um monte. Um monte. Se você não fala, você acha que é óbvio? Não, não é. Isso é uma comunicação assertiva. Aí vai lá, 3 anos. Aí você vai e vem com aquela notícia que você está chegando próximo dos 35, né? Então vem uma correria para engravidar. Aí você chega para aquela pessoa que está com você há 3 anos e fala: Eu quero ser mãe. O cara toma um susto, vai cair duro se ele não quiser. Ué, mas você nunca me disse isso. Ah, mas como assim? Eu sou mulher, você acha o quê? Eu falei: Não acho nada, porque tem um monte de gente que não quer. Só que eu não quero. Hoje, inclusive, é bacana falar isso, né? Muitos casais, o homem não quer ser pai e a mulher quer, abrem mão de viver com quem ama para que a mulher faça e realize o sonho dela de ser mãe, já que essa pessoa identifica que não quer de fato. E o contrário também pode acontecer, da mulher não quer e o cara quer. Né? Então, eu falei assim, olha, desculpa, querido, eu não vou poder te dar o que você quer. Então, eu aconselho você a buscar outra pessoa, ou mudar de ideia e não querer. Mas não podemos obrigar o outro a querer o que a gente quer, depois que a gente nunca declarou o que quer. Né? Então, no momento que você está conhecendo o outro, fala para o outro que tu quer. Não, a mulher, o que faz a mulher? Demonstra que quer um relacionamento superficial. Mas, na verdade, ela quer um relacionamento profundo. Ela quer um namorado, e ela diz que quer um ficante. E não é nada disso, tudo mentira. O cara tem que adivinhar, fica difícil. E o contrário também é. O cara vai lá e bota no perfil dele, naqueles aplicativos, que ele quer um relacionamento ocasional. Não sei se é assim que fala. Mas, na verdade, ele está buscando alguém para ter um relacionamento profundo. E vai e busca. Gente, o que está faltando nisso? Comunicação. Comunicação clássica e básica. Diálogo. Já ouviram falar nisso? Diálogo. Diálogo é quando 2 pessoas se comunicam. Isso está extinto. Pois é. Hoje nós temos 2 pessoas falando monólogos, e não um diálogo. Então, se eu tenho um diálogo, eu já sei de antemão com aquela pessoa que eu estou me identificando para criar uma intimidade, se ela quer casar, se ela não quer, se ela quer ter filho, se ela não quer, se ela é uma pessoa que prioriza a intelectualidade, se está priorizando um futuro com isso, com garantias que é o que eu quero, ou se não. Não adianta, gente, não adianta fingir. Pelo amor de Deus, o que você quer tem que ser claro, expresso ao outro, e o outro poder expressar para você com clareza. Aí você vai aceitar ou não. Mas eu acreditei que eu ia mudar ele. Por favor, você é uma princesa, gente? Não é, né? Então para. Vamos despertar e acordar. Ninguém muda ninguém. Muda você e o outro muda ele mesmo. Agora, dizer que não sabia, só tem 2 formas de você dizer isso. Primeiro, porque não perguntou. E segundo, porque fingiu que não viu. É o único caminho. Muito bem. E a última é sobre rotina, monotonia e satisfação. O que você tem para falar sobre isso? Não existe rotina e monotonia em nenhuma relação onde você é verdadeiro. Onde você diz, não quero fazer isso agora porque eu vou fazer aquilo. Meu amor, me desculpa, mas eu não gosto disso. E você deixa que o outro faça o que ele quiser. Como é que tem rotina aí? A rotina só existe quando a gente quer rotular um quadrado. Tem que ser assim. Quando olhamos só a forma, a rotina vai existir. Quando você olha o profundo, não tem rotina. E, a boa notícia, em nada na vida. Não é só no relacionamento, não. Se eu fico olhando só a forma das coisas, eu vou criar rotina no meu trabalho, vai ser um saco, vai ter uma hora que eu vou estar de tédio, eu vou me sentir sufocada, porque eu simplesmente planilhei uma forma. Se eu olho profundo a importância, a utilidade, por exemplo, do meu trabalho, eu já saí do tédio. Eu já sou motivada a estar sempre ali buscando novidade, igual no relacionamento. Se eu olho para aquela pessoa, por exemplo, que, enfim, não atende celular, não responde, é um bagunceiro ou é uma bagunceira, ou não, fala que vai fazer e não faz, isso é forma. Eu não consigo olhar o profundo, o quanto aquela pessoa é sincera, o quanto aquela pessoa, na verdade, ela age assim, mas ela tem um coração puro e bom. O quanto nos momentos que eu mais precisei, aquela pessoa me ajuda a estar comigo. Isso é o profundo. Se eu enxergo o profundo, não é possível, não é possível a rotina acontecer na tua vida. Pode ter certeza. Agora, quando eu quero controlar, quando eu quero manipular, quando eu finjo que sou quem não sou, aí você vai entrar na rotina. Você se autocondena, inevitavelmente.
Bom, tem mais pergunta aí? Tem mais observação? Não. Não. Me veio só de dentro desse assunto, né? O quanto é bom a gente trocar assim. E aí eu lembrei dos nossos encontros, né? Tipo, tá eu e você aqui, mas para quem não sabe, tá chegando aqui de paraquedas nesse vídeo, a gente regularmente, de 15 em 15 dias, a gente se reúne no Zoom e tem esse bate-papo aqui, pergunta, volta, bem parecido com o que está aqui, só que com uma galera, uma comunidade, são os gaianos. E se você gosta de acompanhar aqui, você pode deixar seu comentário, a gente vai ler e vai responder na medida do possível, ou você pode estar com a gente e ter essa conversa também com a gente de 15 em 15 dias. O link vai ficar aqui embaixo, né, no descritivo, né, você pode clicar lá e saber como é que faz parte da comunidade. E é isso. Obrigada, por tanto esclarecimento. Eu venho aqui para, de alguma maneira, trazer perguntas e tal, mas eu sempre aprendo muito. Então, obrigada. E a proposta, pessoal, assim, dos nossos vídeos aqui, é convidar vocês também para fazer parte da comunidade Gaia. Essa comunidade que tem vamos dizer assim, a missão e o desejo, não de ser dono de verdade ou dona da verdade, mas de poder, através de novas possibilidades de pensar, filosoficamente, conseguir abrir espaço entre os nossos pensamentos para que a gente possa viver cada dia melhor, enquanto a gente estiver aqui nessa terra. Então, se você gostou, compartilha, dá o joinha, se inscreve no nosso canal e vamos lá fazer parte da comunidade Gaia e, junto com a gente, assistir uma das coisas dessa comunidade, que tem um montão, é só você entrar lá que você vai ver, de benefícios que você pode estar junto com a gente recebendo, é o Seja Você, que é o que a Thay estava falando. De 15 em 15 dias, um tema muito atual, a gente pinça e escolhe, muitas das vezes vocês mesmos trazem o tema a ser debatido sobre outras óticas, é debatido nesse Seja Você, que começa às 8 da noite e termina às 9h30, quando termina, né? Porque às vezes vai mais além, né? E a gente está de 15 em 15 dias fazendo esse processo de união através dessa consciência extra às formalidades que o mundo nos impõe. Fica o convite, venha fazer parte da comunidade Gaia. Espero vocês em um outro vídeo. Não deixa de compartilhar. Um beijão e fiquem todos em paz. Até o próximo vídeo.